Olá, vamos conversar? No vídeo de hoje eu trago para vocês uma leitura que eu fiz. Mas antes, deixa eu dar uns spoilers. Olha só o que eu comprei e chegou aqui. Pequeno Príncipe, deixa eu mostrar mais de perto. Lindo, né? Veio também a raposa. Acho que é feito em resina, ó. A raposa. E eu comprei de uma amiga que trabalha com origami e vende suas artes. Eu pedi para ela um colar e uma garrafinha. Dentro da garrafinha, ela colocou a primeira tentativa de fazer um colar do Pequeno Príncipe e ficou assim, ó. Agora ela vai fazer maiorzinho para que o Pequeno Príncipe não fique tão balançando dentro, ó. Tá vendo? Mas ela vai fazer uma nova tentativa. Acho que vai. Sei. E vai colocar ele maiorzinho, porque esse aqui tem 2 centímetros só, muito pequeno. Acho que ela teve que trabalhar com pinça. Certo? Então eu tenho aqui o meu colar de O Pequeno Príncipe. E por que eu estou trazendo isso? Vocês acham que eu vou falar de O Pequeno Príncipe de novo? Sim, em partes, né? Por quê? Acabei de ler este livro, A Raposa Depois Daquele Adeus, de Junior Miyazaki, tanto o texto quanto a ilustração. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a obra, mas sem fazer resenha, tá? Aqui o autor ele vendeu, né, esse livro e ele me deu dedicatória. Então tá aqui, ó: boa leitura, que a raposa cative o seu coração. Abraço, o autor Junior Miyazaki, 15 de agosto de 2022. E aqui em cima diz assim, ó: eu estou tentando seguir desde sua última escolha, desde aquele último adeus, mas afinal sou uma raposa. Gente, as ilustrações são incríveis, tanto quanto a história. Olha isso. Aqui dentro tem um prefácio muito bonito da Rejane Cunegundes. E eu vou ler só o primeiro parágrafo porque eu achei muito incrível essas palavras. Cativar não é apenas criar laços, mas aprender a soltá-los. Essas e outras importantes considerações são resultados da procura por uma resposta ao vazio que ficara na raposa após a partida do príncipezinho. Vale muito a pena comprar o livro, ler esse texto, ele é incrível. A Rejane Cunegundes está de parabéns. E olha isso, gente. Aqui a raposa, ela começa, eu não vou fazer resenha, tá? Ela começa encontrando rosas em um jardim. E quando ela encontra essas rosas no jardim, nós somos despertados, enquanto leitores, a pensar o que estamos fazendo da nossa vida, que sentido estamos dando para a nossa vida, e também a forma como nós visualizamos como estamos vivendo e como nós pensamos e achamos que nós somos diante do outro. Aqui a gente tem uma questão dessas rosas serem arrogantes e se acharem melhor do que o príncipe, que a raposa, né? E também faz pensar como estamos vivendo o tempo todo. A obra, né? É um livro tão curtinho, são poucas páginas, mas faz a gente pensar nisso, como estamos vivendo a nossa vida. Porque nesse encontro com as rosas, elas super arrogantes, se achando melhor que qualquer outro ser, e como elas estão num jardim, elas não entendem o que acontece além daquele jardim.
E a raposa, quando ela decide verificar o que acontece com essas rosas depois do jardim, ela tem a resposta, né? E a resposta é muito interessante para a gente pensar que não somos melhores que ninguém e a gente precisa cuidar do rumo que estamos dando à nossa vida. Bom, isso foi o efeito que a obra causou em mim, né? Foi o que eu senti ler. Depois desse encontro com a Rosa, né? Ai, não mostrei para vocês isso aqui, né? O livro, ele é muito rico em imagens e também nas palavras. O autor, ele faz a gente pensar, ele leva a gente para dentro da obra para que a gente possa pensar, né, um pouco. E aqui a raposa está pensando sobre o que aconteceu com as rosas que saíram do jardim. Como elas saíram? Compre o livro, descubra. Mas ela está aqui pensativa sobre o destino daquelas rosas, né? E de repente ela encontra uma galinha. O encontro da raposa com a galinha é muito interessante também no sentido de um lado ter um predador natural e do outro a presa na cadeia alimentar. E a raposa, ela tem um diálogo muito interessante com essas galinhas sobre a vida e como a vida é efêmera, como a vida é rápida, passageira e os perigos que nos cercam. Porque a raposa cercou a galinha e ali existia um estado de morte para essa galinha. Em determinado momento, a raposa se mostra como um ser predatório, perigoso. Mas a gente tem uma surpresa. O real perigo estava por vir. O real perigo estava por ser apresentado a nós leitores. E o destino da galinha a gente vai descobrindo. E aqui, ó, a raposa, ela fica pensativa, né, sobre o que ela viveu e que ela conversou, experienciou da relação dela com a galinha. E ela encontra uma outra raposa. Ao encontrar essa outra raposa, ela está triste, né? Ela está apagada. E elas têm ali uma conversa também muito existencial, no sentido de uma dizer para a outra que por ter sido cativada por alguém, ela se sentia presa àquela pessoa, porque ela era única para aquela pessoa, para aquele ser, né? Porque não é uma pessoa, é um outro ser da natureza. E ela se vê muito presa a ponto de não poder ir para outros caminhos e ficar tão longe desse outro ser, porque esse outro ser poderia ficar triste, magoado, e essa raposa, ela fica presa a ele. Então aqui a reflexão que a gente tem o tempo todo de novo, né, como estamos levando a nossa vida e direcionando o rumo da nossa vida, que pessoas entram na nossa vida e como elas têm influenciado o nosso modo de viver, como elas têm nos aprisionado até no seu modo de viver, porque vai falar muito sobre individualidade e sobre essas relações que são possessivas, né? São tóxicas, abusivas, porque um prende o outro de tal forma que esse outro não consegue mais viver senão para agradar este. E isso não é legal, né? Então a gente tem essa discussão também. Eu não posso ficar falando muito porque não quero dar spoiler, mas você também, ao ler, pode ter outras interpretações, pode ter outros assuntos a serem trazidos para uma discussão. É muito bom
Esse livro é muito bom para uma roda de conversa, para uma roda de biblioterapia, porque ele tem vários assuntos. E quando a raposa se despede dessa outra raposa, ela fica muito pensativa de novo. Parece que aqui há esse repetir, né, do que aconteceu com o Pequeno Príncipe. Toda vez que ele ele chegava num planeta e ele saía daquele planeta, ele ficava pensativo, né, com a autoridade, a ganância, a subserviência, em ficar ali, né, preso a uma atividade como era o do acendedor de lampião, a pessoa presa ao vício. O Pequeno Príncipe ficava pensativo, e a raposa também fica pensativa, né? Então esse recurso que o Júnior usa de também colocar a raposa como um ser pensante após viver uma experiência com outros personagens é incrível. E ela pensando, ela encontra-se com a serpente, e a serpente vem para trazer, né, de novo essa ideia do Pequeno Príncipe e a raposa, e falando, olha, né, o Pequeno Príncipe hoje ele tá lá no planeta dele, vivendo com a sua rosa, e ela diz, você quer ir visitá-lo? Eu posso te levar até lá, assim como eu fiz com ele. E a raposa decide não. E aqui, gente, essa imagem, ela te faz pensar na possibilidade de você ler o Pequeno Príncipe se você não lê. Porque a raposa, depois que a serpente vai embora, ela fica pensativa, ela olha, ela vai até uma plantação de trigo e vê aquele trigo dourado e começa a pensar, né, no Pequeno Príncipe. Porque na história de O Pequeno Príncipe, quando eles se cativam e é um momento do Pequeno Príncipe ir embora e a raposa ficar, há uma conversa, e ali o Pequeno Príncipe tem a grande revelação do real sentido da vida dele, e por que a rosa dele era tão importante, e o Pequeno Príncipe ficou marcado na vida dessa raposa. Então toda vez que ela vê o trigo nascendo numa plantação de trigo, ela lembra do Pequeno Príncipe. E aqui ao final a gente tem as palavras do autor, né, que não dá para ler aqui, porque já estamos com 13 minutos, mas é uma pessoa que se inspirou no Antoine e pensou nessa despedida, né, da raposa com o Pequeno Príncipe. E traz para a gente uma história maravilhosa, incrível, cheia de metáforas, cheia de conteúdo nas suas entrelinhas, e que é necessário, sim, a gente levar para a roda de biblioterapia, para a roda de mediação do livro, da leitura. E eu agradeço, né, Júnior Mizaki, por você ter composto essa obra linda, maravilhosa, tanto em arte quanto em palavras. Você é um artista da palavra e da imagem, e nos encanta também com a forma como você escreve, a forma que você conduz a gente a pensar nessas questões que eu apresentei agora há pouco, né? E a pensar como nós estamos levando a nossa vida, conduzindo a nossa vida, as pessoas que passam, os seres que passam, né, por nossas vidas, e como esses seres, essas pessoas influenciam a nossa caminhada e a forma como nós levamos a nossa vida e o sentido que damos a ela. É isso. Você já curtiu esse vídeo? Não? Aqui embaixo, ó, curtir, tem um joinha ali, clica ali para mim, você vai me ajudar bastante. Se você gostou desse livro, eu vou deixar aqui embaixo na descrição os contatos, o Instagram do Júnior Mizaki. Se você quiser comprar, pode comprar diretamente com ele e fazer essa leitura e mediações de leitura, de aplicação de biblioterapia. E você vai ter, sim, um livro para você ler, reler, discutir e pensar bastante sobre a vida, o real sentido da vida. Já se inscreveu no canal? Não? Por favor, né, gente? Não custa nada para vocês, me ajuda bastante. E quando tiver um vídeo novo, você vai receber uma mensagenzinha. Ativa ali o sininho para receber essa mensagem.
E faça um comentário aí sobre o conteúdo deste vídeo, dessa história. É isso. Muito obrigado por ficar até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Domingo frio, chuvoso, e eu, aproveitando para ler A Raposa, Depois daquele Adeus, do autor e ilustrador Júnior Mizaki. Gente, as ilustrações são incríveis. Eu peguei esse livro, comecei a ler. Já nas primeiras páginas, a gente reflete muito sobre a história, muito sobre o que está acontecendo num diálogo ali entre a raposa e algumas rosas. E já leva uma chacoalhada para você pensar sobre algumas questões muito importantes, muito importantes. Então, continuar aqui a leitura de A Raposa, Depois daquele Adeus.